Bem-vindo à nossa Igreja Digital da Graça, bem-vindo a mais uma meditação diária. Hoje nossa meditação tem como base um texto que escrevi em 1998, que tem como o título A Graça Enlatada. Foi um momento de meditação naquela época e que hoje eu acredito que esteja bem vigente. Eu era louco por sardinha enlatada quando era criança, eu gostava muito quando minha avó comprava para fazer um almoço, principalmente com aquela macarronada com molho de sardinha. Ela sempre abria, ela que abria, porque era muito arriscado demais para mim, eu era pequeno. As pessoas poderiam se cortar, mesmo usando um abridor de latas, era muito complicado, era difícil, era uma verdadeira tortura. Se você não tivesse um bom abridor de latas, você apelava para uma faca, e todo cuidado na hora de abrir era pouco. Era extremamente difícil. A sardinha em lata tinha o seu próprio rito. Ela forçava a dona de casa a verificar a validade, se a lata estava amassada ou até mesmo enferrujada no fundo. Tudo isso para evitar qualquer problema de saúde no futuro. Mas o que isso tem a ver com a nossa fé? O que isso tem a ver conosco, com a nossa espiritualidade? Saiba e entenda que da mesma forma como tínhamos cuidados ao abrir uma lata de sardinha, de observar se não estava extraviada, se não estava amassada, hoje temos que ter o máximo de cuidado também com o tipo de evangelho que estamos lidando ou que estão sendo oferecido para nós. Quando Jesus chamou para a missão evangelizadora, ele escolheu homens que tinham o mar como lugar de sobrevivência. Vemos ele enviando pescadores para pescarem homens e mulheres. Cristo não escolheu aleatoriamente seus discípulos. Ele escolheu pessoas que estavam trabalhando, que sabiam, que conheciam muito bem a arte de pescar e que pegavam um peixe com maestria. Eram mestres no que faziam. A escolha dos discípulos por Jesus Cristo está relacionado com a vida deles. Foi por meio destes homens simples que o Evangelho começou a ser difundido. No princípio era uma maravilha. Multidões ouviam maravilhadas as boas novas que estes homens pregavam e indagavam: como pode ser isso? Não são todos pescadores? Não são homens simples? Muitas almas se convertiam, eram convertidas a Jesus e passaram a viver em comunhão, unânimes e seguindo a doutrina dos apóstolos, que era a própria doutrina de Cristo, a comunhão, o partir do pão. Na mente dos discípulos, eram verdadeiros peixes frescos, sendo saboreado no óleo do Espírito Santo. Mas o tempo foi passando. Sacerdotes foram entrando e se aproveitando da oportunidade, da posição, passaram a ter força dentro do grupo e começaram a emitir as suas opiniões, mesclaram a graça com a observância legalista da lei, da qual eles não tinham a compreensão total, mesmo ouvindo Cristo, mas não deram crédito a falar de Cristo. Reduziram o raio de ação da igreja tão somente Jerusalém e ao templo, que outrora Jesus havia dito para eles que não ficaria pedra sobre pedra. Assim, o peixe já não era o mesmo, mas estava se tornando apenas míseros 3 pedaços de sardinha dentro de uma lata. Passou a ser suficiente, pois o importante para eles era tão somente conhecer a doutrina, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito, a santidade no viver. Isso não é verdade? Não é assim que te ensinam? Não é assim que pregam? Não é assim que falam? Que somente isso é necessário? O seu preparo não eram com produtos naturais, mas com conservantes industrializados, na mecanicidade dos versículos decorados.
e talvez com 2 ou 3 colheres de azeite. Por isso que há necessidade de renovação todo dia. E já ia esquecendo que essa renovação deve ser acompanhada pelo dom de falar em línguas. Sim, porque se você não fala em línguas, se você não expressa o dom de falar em línguas quando está sendo renovado, você não está sendo renovado pelo Espírito. Mas ninguém se importa se a renovação do Espírito Santo esteja ligado diretamente ao frutificar, ao dar o fruto que muda o caráter do homem. Com isso não quero dizer, de maneira nenhuma, que você não deva falar em línguas. Não estou querendo falar isso. O que quero dizer é que, para muitos, a maior preocupação é transformar isso em uma marca registrada, uma espécie de autenticação do crente espiritual. E muitos ainda enchem a boca e gritam. O crente que não fala em línguas não tem o Espírito Santo de Deus, ou está com defeito de fabricação. Por isso muitos, no fim dos cultos, dão um pequeno empurrão ao Espírito Santo, uma ajudinha ao Espírito, do tipo descer a lenha sobre os membros, e aqui falo de carão mesmo, porque no final do culto não falar em línguas, a fim de que o resultado deste impulso, deste carão, seja um avivamento de línguas estranhas, tipo miojo de 30 segundos. Aquilo que não acontece em 1 hora, querem transformar em 30 segundos para dizer que a igreja é poderosa. Vivemos um cristianismo enlatado, sim, enlatado. Agora é hora de falarmos da lata. O que vence a lata? Que a denominamos de templo ou cenáculo, locais que passaram a ter mais significado do que a própria pessoa, o templo de Deus, e que as palavras de Jesus Cristo deixaram de ter significado porque o próprio Cristo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E ele disse: e viremos e faremos nele morada. Não é nas 4 paredes do templo que ele vai fazer morada, mas é em você. O templo de carne é você. A morada de Deus não é mais o templo, não são mais os templos de pedra, mas em verdadeiros templos de carne. Assim, o pacote da graça que hoje é servido não é mais aquela peixada à beira da praia, à beira-mar, com um peixe fresco e o fogo feito ao ar livre, mas uma lata de sardinha, aberta com abridor de lata, movido por minha própria força, pelo meu desejo de comer, o que é mais fácil para mim, o que eu julgo suportar, pois eu paguei por ela. As minhas indulgências cristãs pagaram, os meus sacrifícios pagaram, as minhas sementes pagaram, os meus votos pagaram. Eu escolho a marca, a placa, de preferência mais bem elaborada e luxuosa, a que me proporciona menos trabalho e mais oba-oba, diversão, folia, porque eu estou cansado de viver essa vida, eu quero paz. Sim, há marcas de todo tipo, pois as igrejas se tornaram meras marcas a serem escolhidas. É tanta marca que hoje o crente troca de igreja como se troca de roupa, e assim vivem uma graça vazia. Mas louvado seja o cristianismo que assim foi gerado no ventre de Babel, pois todas estas carregam em suas entranhas o mesmo desejo que havia dentro de Nirode. Mas o que Cristo quer, na verdade, o que Ele quer de verdade,
de nós é que tenhamos uma relação direta com Ele. Ele quer que provemos do peixe fresco que Ele tem para nos oferecer, assim como ofereceu para os discípulos quando eles viram na margem. Ele não quer que tenhamos uma infecção intestinal por uma comida fora de validade, estragada, mas que tenhamos vida e vida em abundância. O Evangelho é simples, gente. Bem simples. Como é simples aquele que nos envia a pregar este Evangelho. Não sejamos de maneira nenhuma diferentes disso. Sejamos simples, sem firulas, sem frescuras, sem parangolés ou tremedeiras, desmaios, urros, uivos, latidos, suspiros, etc. O que Ele quer é que a nossa vida se dilua no Evangelho e que sejamos suas cartas vivas para este mundo. Assim como a vida de Paulo se diluiu no Evangelho, levando a dizer em alto e bom som: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Muitos vão chegar em um determinado momento e vão descobrir que estão intoxicados com uma sardinha enlatada. A graça não está dentro de uma lata. A graça está dentro de você. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E eu gostaria de dizer a todos vocês que puderam ver e ouvir esse vídeo. Nós estamos com o nosso portal da Igreja Digital da Graça. Não é uma instituição religiosa, não é uma organização religiosa, não estamos aqui para pedir dinheiro de ninguém, estamos apenas para falar o Evangelho da forma mais simples possível. Se você quiser participar conosco, deixe embaixo, nos comentários, eu quero participar, e eu vou adicionar vocês a essa comunidade que se reúne apenas para ouvir um pouco de um Evangelho de Cristo, que não tem tanto glamour, mas que talvez seja simples o suficiente para que você possa viver a graça ainda nesta vida. Fique com Deus e até a próxima meditação diária.